Aleluia, louvado seja o Senhor. Podem se assentar, quem ainda restou de pé. Deixa eu pegar as anotações. Queria pedir que os irmãos abrissem comigo em Efésios 4. Nós vamos falar sobre mudar o nosso foco, ajustar a nossa visão, cuidar dos nossos pensamentos. Amém? Então, nós vamos ler Efésios 4, desde o versículo 17 até o capítulo 5, versículo 2. Amém? Espero que eu não perca nenhum de vocês na leitura. Vamos juntos. Portanto, digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios, em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza do coração, havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão para cometer com avidez todo tipo de impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é de que de fato ouvides e nele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus, a vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, criado segundo a verdadeira justiça, segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Por isso, abandonai a mentira, e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Quando sentirdes raiva, não pequeis, e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol, nem deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, mas, pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que está passando necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício, com aroma suave. Amém? Então, você vê que o texto ele vai falando toda a parte de mudança de comportamento como testemunho da transformação que a gente viveu no Senhor. Amém? Então, ele começa falando para a gente não viver, não andar em pensamentos fúteis. E vamos combinar que, né, nessa era de distração, tá com abundância, né, de pensamentos fúteis. Né? Você abriu ali o feed de qualquer rede social, já vem uma chuva de pensamentos fúteis. Uma chuva de coisas inúteis para roubar a nossa atenção, para desviar a gente do foco. Né? E depois ele fala também, né, obscurecidos no entendimento, né, ou seja, com o seu entendimento cegado, separados da vida de Deus. Essa separação da vida de Deus, ele fala que é por causa da ignorância e dureza do coração. Então, seja a ignorância por ignorar aquilo que a palavra do Senhor diz, aquilo que é dito para as pessoas, ou por não conhecer a palavra de Deus, esse é mais remoto numa era justamente de abundância de informação, como a gente viu, mas também a dureza de coração, o foco aí para a dureza de coração, que é ver o que precisa ser feito, ver que precisa de transformação no Senhor e endurecer o seu coração.
se tornar insensível, né, que ele fala. Havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão para comer com avidez todo tipo de impureza. Então, a insensibilidade faz com que ainda eles se envolvam para cometer com avidez, com vontade mesmo, todo tipo de impureza, né? E às vezes a gente se impressiona quando a gente vê isso acontecer. Sim ou não? Ou alguém aqui não fica chocado com o que acontece, né? Mas uma vez que estão separados da vida de Deus, é óbvio que esse vai ser o resultado. A palavra de Deus já deixa isso claro para a gente. E a gente não pode cair nesses pensamentos, né? Que ele fala aí da gente se transformar. Quem está em Cristo, tira essa roupa antiga. Essa roupa de velho homem, essa roupa de velho procedimento. A gente tira isso. O que caracterizava como a gente era antes, que buscava os próprios interesses, que buscava os próprios desejos, que se distraía e se entregava aos pensamentos fúteis. Então, a gente tem que tirar tudo isso, né? E ele fala ainda que o velho homem que se corrompe pelos desejos maus e enganadores. Então, realmente, sem o Senhor, sem a transformação do Senhor, sem a luz do Senhor brilhar na nossa vida e nos resgatar disso tudo, a gente vai ser corrompido pelos desejos maus e enganadores. Então, tudo que há de desejo mau, tudo que há de maldade, de impureza, de contaminação, vai nos destruir. Por isso, a gente tem que tirar da nossa vida e se revestir do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e verdade, tendo uma nova mente, uma nova forma de pensar. E aí, como que é essa nova forma de pensar? Ele estava falando de aquele que mente não minta mais, né? Abandone a mentira. Não peca quando se ira. E aí ele coloca as duas coisas, né? Fica com raiva. Quando sentir raiva, ele não está falando, você, depois que for cristão, nunca mais vai sentir raiva na sua vida. Uma vez transformado pelo Senhor, nunca mais você vai sentir raiva. Não, você vai sentir. Por isso que ele fala aqui, quando sentires raiva. Não fala, se você fica bravo, irado com alguma coisa. Ele fala, quando não pequeis, não conserveis vossa raiva até o pôr do sol e não deis lugar ao diabo. Então, quando se ira, não dá lugar ao diabo. O que roubava, e é interessante quando ele fala do que rouba, né? O que rouba, não roube mais, deixe de roubar, trabalhe e reparte o que tem com quem tem necessidade. Então, tem uma parte de mudança de comportamento para a gente pensar, que é, se a gente tinha alguma dificuldade, e aí a gente vai mudar no Senhor, a gente vai ajudar outras pessoas que não tenham aquela mesma dificuldade. Né? Porque o que muitas vezes leva as pessoas a roubar é a própria maldade em si, mas muitas vezes é o fato de ter necessidade, não é isso que a gente vê? Então, ele está falando, reparta com quem tem necessidade. Trabalhe e com o que você teve de trabalho, reparta com quem tem necessidade. Então, crie situação para que a pessoa que tem essa chance, essa possibilidade de cair no mesmo erro que você, no mesmo pecado que você, cuide para que essa pessoa tenha condições de não fazer a mesma escolha má que você fez. Então, que bênção é ser transformado pelo Senhor, né? Que bênção é ter esse resgate de todas as coisas. E aí ele continua, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. E aí eu quero convidar vocês a meditar um pouco nas palavras que você tem falado, as palavras que têm saído da sua boca. Elas são palavras que têm causado destruição? Ou são realmente, né, que ele fala para sair apenas as que sejam boas, necessárias para a edificação? Então, como que têm sido as palavras que a gente tem deixado sair da nossa boca? Elas são palavras de destruição? Ou elas são palavras que realmente
são boas, que têm trazido edificação. E aí ele não fala só de trazer edificação, mas que a fim de que transmitam graça aos que ouvem. O que a gente tem falado tem transmitido graça a quem ouve? Não cuidar de cada uma dessas coisas, porque ele logo coloca, não entristeçais o Espírito Santo de Deus com o qual fostes selados. Então, não cuidar de cada um desses aspectos, não cuidar de cada uma dessas coisas, entristece o Espírito Santo de Deus. Entristece. A gente precisa cuidar da nossa boca. A gente precisa cuidar da nossa língua. Quando a gente fala com alguém, pode ver que esse é um tema, né? Falar de cuidado com a boca, de cuidado com a língua, é um tema recorrente em toda a palavra. Um dos pecados mais difíceis para todo mundo é a fofoca. É falar demais. Não, mas eu estou só partilhando. O que está no meu coração está apertado. Partilha com Deus. Se você vai partilhar com alguém e isso não vai trazer edificação para a pessoa que está ouvindo, não vai trazer graça para quem ouve, não deve ser dito. Está pesando no seu coração? Fala com o Senhor. Para que Ele cure seu coração. Para que quando você falar sobre qualquer coisa que seja, transmita graça. Amém? Porque ele continua falando para a gente eliminar toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Então, todas essas coisas estão junto lá com a maldade, né? A cólera, aquele sentimento de violenta oposição. Tem violenta oposição contra alguém, tem um ranço forte. Tem que eliminar. Amargura, toda aflição, angústia, tristeza, toda amargura, todo ressentimento tem que ser eliminado. Toda gritaria, gente, até gritaria, paz. Estamos juntos. A gente precisa eliminar a gritaria. Como que a gente vai conceder graças aos nossos filhos se a gente falar com eles gritando? Misericórdia, Senhor, me ajuda a eliminar a gritaria. E blasfêmia, tanto insulto a Deus quanto ofensa a outras pessoas. A gente precisa eliminar, a gente precisa tirar. Porque isso tudo compõe o que é comportamento do que é velho, do que é antigo, daquilo do qual o Senhor nos resgatou. Amém? Ele nos resgatou, Ele nos trouxe para a luz. E aí ele está lá, ótimo, vocês vieram, vocês receberam do Senhor, né? Por isso que ele fala, se é que de fato ouvir e for instruído, viver conforme o Senhor Jesus, conforme a verdade que há no Senhor Jesus. Na verdade que há no Senhor Jesus não tem blasfêmia, não tem gritaria, não tem cólera, não tem amargura, não tem pensamento fútil. E isso não vai sumir magicamente, a gente tem que eliminar. A gente tem que eliminar. A gente precisa dar atenção para essas coisas, precisa olhar para o nosso dia a dia e falar, Senhor, o que eu preciso tirar dessa roupa velha? O que tem de roupa velha aqui? Eu estou com alguns acessórios velhos, antigos, né? Tirei a blusa, mas falta a calça, o sapato, a meia. Preciso continuar tirando. Será que no que eu tenho falado, no meu agir, na educação dos meus filhos, no meu trato com as pessoas, até no compartilhar dos sentimentos que eu tenho,
transmitido? Eu tenho partilhado do que é bom, partilhado do que vem do Senhor? Ou eu tenho deixado todas essas contaminações que vêm do mundo entrar na minha vida, criar morada, criar lugar e ainda passado para outras pessoas, contaminado outras pessoas? Então, Senhor, misericórdia. Mas que a gente viva na parte do versículo 32 em diante. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício de aroma suave. Então, nós precisamos ser bondosos. O que é uma pessoa bondosa? Uma pessoa que se inclina para fazer o bem, que se coloca para fazer o bem, que tem compaixão, é um sentimento piedoso, tem ternura com quem sofre. Né, filho? E perdoando. E não é qualquer perdão. Ele fala como Deus vos perdoou em Cristo. Não é qualquer perdão, não é tipo, perdoa. Não quero mais ver pintado de ouro na minha frente, mas perdoei. Deixei para lá. Não. Mas assim como nós recebemos o perdão do Senhor, sabendo que é a Ele que a gente precisa imitar, que a nossa mente precisa ser renovada. Vamos fazer isso. Vamos nos mover em direção a isso, em buscar cada vez mais o Senhor. Vamos ser bondosos, vamos ter compaixão, vamos ser perdoadores. Aí sim, com esse coração transformado, com essa mente renovada, com esse entendimento, assim, aí vai ser muito mais fácil que todas as nossas palavras transmitam graça. Vai ser muito mais fácil. Por quê? Porque a gente vai estar inclinado a fazer o bem. Então, a gente vai se preocupar em como que minha palavra pode gerar bem para essa pessoa que está me ouvindo. Né? Alguém vem conversar com você, todo irado, todo amargurado, todo bravo, e você fala, olha, o Senhor sente a sua dor. Eu entendo. Isso deve ter doído mesmo. Mas, olha, o Senhor tem cura para o seu coração. O Senhor pode mudar isso. O Senhor pode transformar. Não é para a gente puxar uma cadeira e falar, é mesmo, e fulano ainda fez isso para mim também. Já perdoei. Já apresentei diante do Senhor, mas é que a gente não esquece. A gente não tem amnésia. A amnésia vem junto com a raiva, né? Vem junto com a raiva, aquela coisa. Não, vamos ser bondosos. Mesmo que você precise falar, Senhor, me ajuda. Veio aqui essa pessoa falar que está com raiva do fulano, e eu também estou. Também estou bravo. Ainda não perdoei completamente o que fulano me fez. Então, quando a pessoa vem aqui contar para mim, meu coração dói também. Me cura, Senhor, para que eu possa ser instrumento de graça para essa pessoa que veio me procurar. É isso, às vezes a gente vai precisar falar do bem do Senhor, falar da bondade do Senhor, do amor e do perdão do Senhor, quando a gente mesmo ainda está sendo curado. Quando a gente mesmo ainda está passando por isso. E se está difícil falar, fala, irmão, não fala comigo sobre isso. Procura outra pessoa para falar sobre isso, porque é um tema sensível para mim.
E segura a língua. É um tema sensível para mim, porque eu ainda estou com raiva. Não, é para segurar. Não é para explicar, porque você não pode falar sobre isso. É não falar. E buscar o Senhor. Amém? A gente precisa ser conhecido por isso. A gente precisa ser conhecido por aqueles que, ainda feridos, ainda maltratados, ainda machucados, estende graça, estende compaixão, mesmo apanhando, mas que ama, porque foi o que Jesus fez, não é? Ele era justo que ele morresse na cruz? Ele merecia todos os açoites que ele recebeu? Mas ele fez isso porque sabia que era a única forma de nos salvar. Se fez sacrifício por nós. Oferta, entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Ele se entregou. E aí o pedido dele, né, a instrução do Senhor, né, não o pedido, é o chamado. Aquele que é do Senhor precisa assumir essa mesma posição. Ser imitador do Senhor. Então, eu não estou dizendo que a pessoa que te machucou não merece sofrimento e castigo. Merece. Você também merecia. Eu também merecia. É justo que quem fez o mal sofra pelo mal. Mas o Senhor nos perdoou. Aquele que aceitou estar com Ele, aquele que recebeu o Senhor, entendeu que o Senhor foi colocado no lugar, recebeu perdão. Aquele que se arrependeu, recebeu perdão. E a gente que foi muito perdoado, precisa aprender a perdoar também. Amém? Ser imitador não de, mas eu também sou de carne e osso. Então morre. Morre um pouquinho mais. Para que seja feito nova criatura. Amém? Queria que vocês abrissem comigo no Salmo 40. Nós vamos ler os versículos meio picado, né? Vocês podem ler o Salmo 40 inteiro depois em casa, mas nós vamos ler o 1 e o 2, depois de 11 a 13 e depois de 16 a 17. Diz assim: Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal. Colocou os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos. 11. Senhor, não retires de mim a tua compaixão, teu amor e tua fidelidade, guardem-me para sempre. Pois males sem conta me têm cercado, os meus pecados têm me alcançado, de modo que não consigo ver. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, por isso meu coração está desanimado. Senhor, agrada-te em livrar-me. Senhor, apressa-te em me ajudar. 16. Regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a sua salvação, o Senhor seja engrandecido. Na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Ó meu Deus, não te demores. Essa oração que Davi escreveu mostra como às vezes a gente precisa lembrar de onde o Senhor nos tirou. O Senhor nos tirou do lamaçal de falta de perdão, de cólera, de amargura, de tudo que a gente sentia. Ele tirou a gente disso. Então, quando a gente esquece de onde o Senhor nos tirou, ou a gente não entende completamente nos tirou, as pessoas que nos ferem parecem dever muito mais do que a gente devia ao Senhor. Mas, meu irmão, a gente devia muito mais. A gente devia muito mais.
Os nossos pecados são mais numerosos que os cabelos da nossa cabeça. E aí isso às vezes desanima o nosso coração. E aí mesmo quando isso desanimar o nosso coração, você vai falar: Senhor, eu sou pecador, eu não mereço nada. Não, você vai falar: Senhor, agrada-te em me livrar. Senhor, se apressa em me ajudar. Que esse seja o nosso clamor nos dias de desânimo e tristeza também, porque às vezes a amargura vem nos assolar. Aí fala: Senhor, se apressa em me ajudar. Me ajuda. Eu sei, Senhor, eu sei que meu pecado é enorme. Mas eu me regozijo e alegro-me porque busco ao Senhor. Eu amo a sua salvação, que todos os que amam a sua salvação digam: o Senhor seja engrandecido. Você sabe, assim como o salmista sabia, na verdade sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Ó meu Deus, não te demores, busque ao Senhor. Nossos pecados podem estar nos cegando, fazendo a gente ver como se a gente fosse melhor que a pessoa que nos feriu. Mas qual a diferença entre quem pecou mais e quem pecou menos, se sem Jesus vai todo mundo para o inferno? Que diferença faz? Nós precisamos do Senhor. Ele é a nossa salvação. Nós somos pobres e necessitados, nós e os outros. A gente precisa deixar que a compaixão do Senhor entre no nosso coração também. Assim como Ele teve compaixão de nós. Ele não ficou olhando para nós e falando: esse daí, hein? Pecador. Tenho repulsa dele. Não foi isso que o Senhor pensou, senão Ele tinha ficado lá. Ele não tinha descido para nos salvar. Ele disse: como eu amo, eu preciso salvá-lo. Preciso salvar essas pessoas que fiz para mim. Eu não sei de quem você está com raiva hoje. Mas deixe o Senhor colocar da compaixão dele no seu coração. Do perdão dele. Você pode até falar: Senhor, eu sei que ele não merece. Mas eu também não merecia. E o Senhor me resgatou. Então vem, Senhor, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Liberta-me, Senhor. Resgata-me de todas as coisas. De todas as coisas. Não demora, Senhor. Não demora. Cuida do meu coração. Amém? Vamos buscar ao Senhor. Se você está triste hoje, lembra. Espera com paciência no Senhor. Lembra do começo do Salmo. Esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal. Colocou meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Ele vai firmar os seus passos. Espere com paciência no Senhor, continue buscando. Ele é o seu libertador, Ele é o seu auxílio. Coloque nisso a sua confiança. Coloque nisso. Amém? Para finalizar, eu queria que os irmãos abrissem comigo o Salmo 4. Salmo 4, nós vamos ler inteiro. Diz assim: ó Deus da minha justiça, responde-me quando clamo.
Alivia a minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó mortais, até quando convertereis minha glória em vexame? Até quando amareis o que é fútil e buscareis a mentira? Sabei que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando clamo a Ele. Na vossa ira, não pequeis. Consultai o coração no travesseiro e aquietai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, faze resplandecer em segurança. Então, você está triste, você está angustiado, apresente isso em oração diante do Senhor. Apresente diante do Senhor. Ele tem graça, Ele tem misericórdia, Ele ouve a nossa oração. O 3 fala que o Senhor distingue para si o piedoso. A gente tem tido um coração piedoso? Somos bondosos, compassivos, perdoadores? Ou será que a gente tem sido mais com o que ele fala antes, né? Ó mortais, até quando convertereis minha glória em vexame? Até quando amareis o que é fútil e buscamos a mentira? A gente ama o que é fútil, ama o que é inútil, busca a mentira? Ou a gente tem buscado ter um coração piedoso, ser transformado pelo Senhor? E é interessante que ele traz de novo essa coisa da ira, que se repete lá em Efésios 4, né? Na vossa ira, não pequeis. Consultai o coração no travesseiro e se acalma. Então, pense sobre isso quando você estiver descansado. Não é para pensar na sua raiva quando você está com raiva. É para ser quando está descansado. E aquiete-se. Se aquiete. Pense com calma e se aquiete. O Senhor foi o nosso sacrifício justo, né? Ele falou, ofereceis sacrifícios de justiça. O Senhor foi o sacrifício justo. Ele nos trouxe o perdão para todos nós. Ele trouxe a possibilidade, Ele abriu a oportunidade de nós termos o coração como o dele, que se entregou em favor de quem não merecia. E um dos trechos mais bonitos dessa parte é quando ele fala, muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, faze resplandecer sobre nós a luz do seu rosto. As pessoas dizem, quem nos mostrará o bem? Quem mostrará o que é bom? E aí ele fala, Senhor, faça resplandecer sua luz em mim. Que as pessoas vejam o que é bom em mim. Que as pessoas vejam a sua bondade em mim. Abre, Senhor, os nossos olhos, abre o nosso coração para que a gente queira pedir isso, que a sua luz brilhe em nós, que nós mostremos para as pessoas o amor do Senhor. Amém? Depois ele segue no versículo 7, ele fala, encheste meu coração de mais alegria do que sentem os que têm cereal e vinho à vontade. Em paz me deito e durmo, porque só tu, Senhor, fazes com que eu viva em segurança. A alegria do Senhor, a alegria que vem do Senhor, ela vale mais que qualquer sentimento de justiça que a gente guarde no nosso coração. Vale mais que qualquer coisa. A gente tem mais alegria, essa alegria do Senhor é mais alegria do que quem vive em abundância, porque é isso que ele fala, né? De quem tem cereal e vinho à vontade, é quem tem muita abundância. Então significa que mesmo que você não tenha abundância, você tem mais alegria do que quem tem. Porque você tem o Senhor que enche você dessas coisas. O Senhor enche a gente de mais alegria. Mais alegria. E outra coisa muito importante, que é dormir em paz. Em paz me deito e durmo, porque só tu, Senhor, fazes com que eu viva em segurança. A gente coloca a nossa segurança no Senhor e a gente dorme em paz.
Nenhum pensamento de ansiedade, de angústia, de cólera, de imoralidade, de mentira, de qualquer maldade vai permanecer em nós. Nós vamos eliminar isso e nós vamos viver a paz do Senhor, a alegria do Senhor. É em resposta a tudo que o Senhor fez por nós. As nossas ações devem corresponder. Ações de quem foi resgatado, de quem foi livrado do mal, de quem foi perdoado. Pense um tempinho de onde o Senhor te tirou, de onde Ele te trouxe e como Ele tem transformado. Queira isso para as pessoas. Senhor, que as pessoas à minha volta experimentem da bondade do Senhor, olhando para mim, conversando comigo. Que tenha graça, que as minhas palavras sejam palavras que derramam graça. Que ao conversar com você, a pessoa fala, ai, eu estou até mais leve agora. E você possa responder, é o Senhor. Essa leveza vem do Senhor. É Ele que tira o fardo de nós. A gente não pode carregar esse peso todo que a gente carrega no nosso dia a dia. O Senhor nos alivia. Ele é nosso resgatador, nosso libertador. Vamos transmitir isso, transmitir o Evangelho do Senhor com as nossas vidas. Quem nos mostrará o bem? Senhor, faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto. Ore esse salmo durante essa semana. Ore o Salmo 40. Mas, Senhor, faça resplandecer em mim a luz do seu rosto. Faça resplandecer em mim o seu amor, o seu perdão, a sua alegria, a sua abundância e a sua paz. Alô, quem tem tido dificuldade de dormir? O Senhor tem paz para que você viva em segurança. Busque ao Senhor. Fala, Senhor, eu quero isso. Hoje eu não estou sentindo essa alegria, Senhor, mas eu sei que o Senhor tem alegria para encher o meu coração. Encher meu coração. Eu quero ter mais alegria do que quem vive em abundância. Muito mais, eu quero ter. Eu quero ter segurança de viver em Ti. Amém? Feche os seus olhos.